Meus queridos irmãos, eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer que é uma alegria retornar a esta casa para compartilhar as palavras do Senhor, a palavra de Deus, nesse mês de comemorações, de celebrações relacionados ao tema família. E sem dúvida alguma, essa tem sido uma preocupação da igreja ao longo dos anos, considerar o tema família, que sempre é um tema necessário e de certo modo urgente, e a igreja acaba prestando a sua contribuição também para que haja um ajuste em nossa sociedade. Eu quero expressar a minha gratidão aos pastores da igreja pelo convite, pastor Ronaldo, pastor Daniel, o convite novamente encaminhado à minha pessoa, dizer que é de fato um prazer estar com os irmãos aqui, talvez reencontrar outros que estivemos juntos há algum tempo atrás, naquele sábado de treinamentos, e dizer da minha satisfação de ter estado aqui naquela ocasião e de poder estar agora também. Todos nós temos uma consciência muito clara sobre os desajustes sociais que a gente tem hoje e que envolve por demais a família. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que estão inseridas no contexto da educação formal na escola, talvez professores ou mesmo funcionários, educadores, de um modo geral. Mas na própria condição de educador, por ser também um professor e trabalhar com adolescentes no ensino médio, é perceptível cada vez mais como as famílias estão desajustadas e há um problema social gravíssimo no que respeita à formação dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Mas o que me impressiona mais é que isto não é uma carência, uma necessidade que está circunscrita às pessoas que não estão ligadas ao Evangelho. Eu, como professor, tenho muitos adolescentes, alunos que estão ligados a igrejas evangélicas, no entanto, suas vidas, seus testemunhos não condizem com os padrões das Escrituras e não condizem, portanto, com a fé, a despeito de estarem no domingo pela manhã, no domingo à noite, reunidos, talvez eventualmente participando de alguma reunião de oração. Mas parece que há um elemento completamente desconectado entre a reunião da igreja e a vida lá fora. E isso eu digo pela própria experiência de conhecer estes adolescentes, de travar com eles alguns diálogos para tentar levá-los a compreender o que significa crer em Jesus Cristo. E em algumas conversas que eu tenho tido com muitos desses adolescentes, é perceptível os desajustes dentro da própria família, na relação entre o pai e a mãe, entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, entre os filhos e também os pais. São desajustes enormes que acabam formando um caráter de adolescentes e de jovens que terão enormes dificuldades no futuro no que respeita aos seus relacionamentos também. E não à toa que nós podemos entender que, de certo modo, a sociedade encontra-se desajustada como está, exatamente por causa das bases familiares, muitas vezes quebradas, rompidas e sem parâmetros. E volto a dizer com certa tristeza que isso não é uma demanda apenas daqueles que não estão em Cristo, isso também ocorre com aqueles que estão no contexto do Evangelho. Há muitos desajustes familiares, mesmo entre famílias cujos membros estão ligados à igreja e, de certo modo, estão ligados ao Evangelho. E nós não podemos fechar os olhos para esta realidade. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, sem dúvida alguma, mas é o mesmo Deus que estabelece parâmetros sobre os quais nós devemos viver, para que Ele seja honrado por meio das nossas famílias. Por meio das nossas famílias. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta em especial, que é a carta endereçada à igreja de Éfeso. Essa carta é escrita num tempo de muita luta e muita dificuldade enfrentada pelo próprio apóstolo Paulo, que está preso
no exato momento de escrever a carta, ele está preso por causa do Evangelho. Certamente, na condição de alguém que está preso e que está prestes a ser julgado, com grandes possibilidades de ser sentenciado à morte, a mente de Paulo, os pensamentos de Paulo são tomados por elementos que são verdadeiramente urgentes. Como quando nós nos deparamos com a morte, quando nós estamos diante da morte, nós tendemos a pensar naquilo que é verdadeiramente urgente. E ao escrever a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo é tomado por uma estrutura de pensamento de urgência. Ele precisa ser detalhista e comedido naquilo que ele vai dizer. Ele precisa ser preciso e objetivo naquilo que ele vai dizer, para que os irmãos daquela comunidade pudessem entender as demandas do Evangelho a partir das percepções do próprio apóstolo Paulo. E no capítulo 5, que é o texto que eu gostaria que você abrisse, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo dá sequência, ele dá prosseguimento a um fluxo argumentativo, ou seja, ele está numa cadeia de ideias, ele está trabalhando uma série de ensinamentos, que em termos de bloco, apenas para a nossa percepção, começa precisamente no capítulo 4, verso 25, que nós não vamos ler agora. O nosso texto está no capítulo 5. Mas a partir do capítulo 4, verso 25, o apóstolo Paulo começa a estabelecer uma série de parâmetros sobre os quais aqueles irmãos deveriam viver. E qual é o pensamento básico do apóstolo Paulo? Ele vai mostrar que o proceder cristão, o proceder daquele que está em Cristo, é completamente distinto dos costumes encontrados entre os gentios, ou os costumes encontrados entre os pagãos, encontrados entre aqueles que não amavam a Jesus e que, portanto, também não serviam a Jesus. E que, portanto, deveria haver uma distinção clara entre o procedimento daquele que está em Cristo e o procedimento daquele que não está em Cristo. E qual é o ponto base do apóstolo Paulo? A grande doutrina da santidade. A doutrina da santidade é o elemento que, em termos claros, vai demonstrar a distinta vida de alguém que está em Cristo e alguém que não está em Cristo. Alguém que está em Cristo por causa da fé em Cristo, por causa da ação de Cristo, vai viver de um modo digno do Evangelho, que também pode ser denominado de uma vida santa ou de santidade, mas é uma santidade que ultrapassa os elementos do encontro religioso, é uma santidade que chega às esferas do cotidiano, da vida. A semelhança das dificuldades que muitos adolescentes e jovens têm de viverem de acordo com o Evangelho lá fora, diante das demandas e das tentações da vida. E por outro lado, pensarmos que aquele que não está em Cristo não tem a mínima possibilidade de viver uma vida santa. Essa possibilidade não existe para quem não está em Cristo. A santidade é algo que pertence exclusivamente a quem está em Cristo. Portanto, a gente precisa pensar que a santidade é uma doutrina que deve encher a mente e o coração daqueles que estão em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo vai precisamente demonstrar a partir do capítulo 4, verso 25. E como é que ele demonstra? Ele demonstra mediante imperativos, ele demonstra mediante ordens, mediante orientações sobre como deveria ser o procedimento cristão. E à medida que Paulo segue no capítulo 4, ele entra no capítulo 5 e ele continua estabelecendo alguns parâmetros, até que nós chegamos a um texto bastante conhecido por certo de todos nós. Capítulo 5, versos 18 a 21. Eu quero que você se ponha em pé, por gentileza, e em referência à palavra do Senhor. E eu quero ler com você este texto, Efésios capítulo 5, versos 18 a 21.
Observem o que Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Curve a sua cabeça. Senhor, as nossas mentes são rasas e a Tua palavra é profunda. Portanto, habilite-nos nessa hora pelo Teu Espírito para que compreendamos devidamente a Tua palavra e vivamos dignamente o Evangelho de nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Assentem-se, meus irmãos. Todos nós conhecemos essa passagem, sobretudo o verso 18. Sobretudo a sentença, encheios do Espírito. Essa é uma declaração que inúmeras vezes são ensinadas no contexto da igreja, são lidas por cristãos piedosos, por pessoas que têm o hábito de ler as Escrituras, de examinar o que as Escrituras dizem e os ensinamentos das Escrituras. E eu não tenho dúvidas de que o desejo do nosso coração é sermos cheios do Espírito Santo. Esse é o desejo de todo aquele que está em Cristo Jesus. Ele ama a Cristo, ele ama a palavra de Cristo, ele ama as coisas do Senhor, e ele procura entender as coisas do Senhor para viver de um modo digno do Senhor. Esse é um pressuposto do qual a gente não pode fugir, porque isso pressupõe a fé em Jesus Cristo, que muda a nossa mente e também muda o nosso coração. Amamos a Cristo, amamos a Sua palavra, amamos a Sua salvação, amamos a Sua igreja e queremos viver dignamente. E a orientação do Senhor é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É bastante interessante que pela segunda vez em toda a Escritura do Novo Testamento, o enchimento do Espírito, de certo modo, está vinculado a alguma coisa relacionada à bebida. Por que eu digo isso? Se você se recorda do evento do Pentecostes, quando aqueles irmãos foram tomados pelo Espírito Santo, algumas pessoas, olhando para o fenômeno, achavam que eles estavam embriagados, achavam que eles estavam cheios de mosto. E alguns começam a pensar na dificuldade disso por conta de ser muito cedo e não ser possível alguém estar embriagado naquela hora do dia. Isso acontece no livro de Atos. O povo do Senhor está cheio do Espírito, mas as pessoas do entorno acham que pode ser algum desencadeamento de embriaguez. E agora novamente o apóstolo Paulo faz uma declaração que nos leva a pensar exatamente na mesma coisa, porque ele diz: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Novamente a embriaguez e as questões relacionadas ao enchimento do Espírito. Talvez a gente precise entender aqui o que Paulo está dizendo. Tanto a igreja de Éfeso como o Império Romano, de um modo geral, estavam inseridos num contexto de muito misticismo. Os elementos místicos faziam parte daquela cultura de influência grega por causa dos deuses gregos e daquilo que a religião grega, de certo modo, apontava e demonstrava. E isso era tão grave porque, de certo modo, isso já havia chegado a lugares em que a religião grega não era a religião mais importante. É o caso de Jerusalém, é o caso do capítulo 2 de Atos. E muitas pessoas associavam os fenômenos religiosos a elementos místicos encontrados ali, no Império Romano, sob a religiosidade grega. E não havia muita certeza sobre qual a ação da divindade mediante os fenômenos que aconteciam e que ocorriam dentro do contexto social.
Não havia muita clareza, não havia muita certeza. Inúmeros fenômenos estavam ocorrendo, inúmeras coisas estavam acontecendo. E à medida que essas coisas aconteciam, faltava às vezes uma clareza, um discernimento para entender onde Deus estava agindo e onde Deus não estava agindo. Como eu deveria proceder em termos de critério para estabelecer onde Deus estava e onde Deus não estava. Sobretudo pela própria comparação de ser tomado pelo Espírito e ser tomado por embriaguez. Mas o apóstolo Paulo, ele vai de fato definir isso muito claramente, porque ele vai dizer que a embriaguez leva à devassidão, coisa que o Espírito do Senhor não conduz, ou elemento com o qual o Espírito do Senhor não trabalha. E a devassidão em si é o pecado, a devassidão em si é a iniquidade, a devassidão em si é a transgressão, de modo que quando o Espírito de Deus age, ele não age para conduzir ao pecado, à iniquidade, à devassidão. Portanto, todo o procedimento que nos leva a pecar, todo o procedimento que nos leva a transgredir, não pode ser caracterizado como algo que é do Espírito de Deus, como algo que é conduzido por Deus, porque Deus não nos conduz ao pecado, Deus nos livra do pecado, porque Deus nos santifica. Esse é o ponto. E Paulo vai estabelecer isso muito claramente, muito claramente. Deus não conduz ao pecado, Deus não conduz à transgressão, Deus não conduz à iniquidade, de modo que qualquer procedimento nosso que nos conduza ao pecado não pode ser de Deus. Deixe-me dar dois exemplos, um de caráter concreto e outro de caráter abstrato ou subjetivo. Há alguns anos atrás eu fui pastor bem pertinho daqui, já na cidade do Rio de Janeiro, mas bem pertinho daqui. E numa ocasião nós tivemos um tempo de muita luta e de muitas dificuldades, por causa de um problema que estava ocorrendo no seio da igreja, com uma líder da igreja. Havia uma hipótese de adultério, uma hipótese de adultério da parte dela. E obviamente com cautela e pedindo discernimento do Senhor, buscando caminhos para tentar encontrar, e muitas vezes apertando e a pessoa negando veementemente essa questão do adultério. Até que um dia caiu em minhas mãos uma fita cassete. Isso já vão para mais de 20 anos de ministério. E nessa fita cassete havia uma declaração de amor dela para com um homem que não era seu marido. E aquilo ali foi assustador. E eu convoquei a liderança imediatamente para uma reunião no dia seguinte. Chamamos aquela mulher e a imprensamos para que ela dissesse a verdade, sem precisarmos colocar a fita para que ela ouvisse. E ela negou veementemente. Até que, não havendo mais possibilidade, tendo que comprovar o pecado dela, eu coloquei a fita para que ela ouvisse. E aí vem o ponto que eu quero lhe chamar a atenção. Ela corou de vergonha, obviamente, quando ouviu aquelas palavras. E eu perguntei a ela o que ela teria que dizer. E a resposta dela foi a seguinte: pastor, eu tive medo de assumir. E de certo modo eu fui covarde. Porque eu não tenho dúvidas de que Deus está me conduzindo para o braço deste homem. Eu não tenho dúvidas de que o que eu estou sentindo por esse homem é algo de Deus, é algo divino. Eu não vou aqui seguir expondo o desdobramento disso, mas um equívoco gravíssimo, porque Deus não está nisso. Jamais Deus estará nisso.
Isso é concreto. Um elemento abstrato. Certa vez, orientando jovens da igreja sobre a vida cristã, a adoração, o louvor, me recordo de um jovem que disse que ele tinha plena consciência da presença de Deus quando ele, pastor Daniel, arrepiava do culto. E eu disse para aquele jovem, mas você tem certeza da presença de Deus quando você se arrepia? Ele disse, sim, eu tenho plena certeza da presença de Deus. Tempos antes dessa conversa, eu estava estudando em São Paulo, e eu tinha um professor que era corintiano roxo. E após as aulas, uma quarta-feira, ele disse assim, hoje tem jogo do Corinthians, vocês não querem me acompanhar para o jogo? Eu disse, bom, estou em São Paulo, estou aqui com os amigos, vamos para o Pacaembu. E fomos assistir o jogo do Corinthians. Éramos aproximadamente uns 6 pastores que estávamos estudando lá no Mackenzie e teríamos uma noite de folga e resolvemos ir ao estádio de futebol para assistir o jogo. E eu me lembro perfeitamente que nós estávamos sentados embaixo das cabines de rádio e televisão e a principal torcida do Corinthians, a Fiel, ela começou a entrar fazendo uma coreografia pelo estádio ainda vazio, com as pessoas cantando e dançando e fazendo uma coreografia. E eu me lembro pessoalmente que naquele momento, enquanto a música tocava, enquanto eles pulavam de alegria pelo time que eles torciam, eu comecei a ficar arrepiado. Só que eu fiquei quieto, eu não falei com ninguém. E daqui a pouco eu comecei a ver alguns fazendo fricção no braço. Ele disse assim, você está arrepiado? Eu falei, eu também. Começou o jogo, acabou. Na verdade, o jogo começou, a gente nem assistiu, porque nós começamos uma conversa teológica que durou até o final do primeiro tempo. Porque a gente queria entender aquele fenômeno. E alguns deles disseram, rapaz, o que eu senti aqui não é nada diferente do que às vezes eu sinto no culto. Você entende o que eu quero dizer? Qual a garantia que você tem que é o Espírito de Deus que está fazendo isso? Não é pela Fiel. Quando é de Deus, não vem para uma torcida de futebol. E a sensação era a mesma, irmão. A sensação era a mesma, irmão. Portanto, deveria haver algo mais. E nós gastamos ali e conseguimos. Quando vimos, já tinha terminado o primeiro tempo. E aí, bom, agora vamos assistir o segundo, né? Depois a gente conversa mais sobre teologia, sobre fenômenos religiosos. E foi bom, porque desconstruiu algumas ideias que a gente tinha. E a pergunta que eu faço a você é: o que significa ser cheio do Espírito? Paulo diz encheios do Espírito, mas o que significa ser? Qual a resposta que você daria? Você não vai dar porque eu não vou permitir. Mas que resposta você daria se eu levasse o microfone até você e te pedisse uma sentença, uma oração, uma frase de uma pessoa cheia do Espírito? O que é uma pessoa cheia do Espírito? Certamente nós ouviríamos aqui respostas variadas, talvez ligadas a fenômenos variados, sobre o que é ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Qual a garantia que eu tenho que eu sou um homem cheio do Espírito? Ou uma mulher cheia do Espírito? Ou um jovem adolescente cheio do Espírito? Que garantias você tem, irmão, irmã, que você é uma pessoa cheia do Espírito? Qual a certeza que você tem? Qual a certeza que eu tenho? Mas a beleza de tudo isso é que Paulo não nos deixou sem informação. E aí eu preciso fazer apenas uma declaração importante para você entender a sequência. A expressão encheios do Espírito era uma expressão que está no imperativo, significa uma ordem, um estabelecimento de um critério que deve dominar a vida de um cristão. Ser cheio do Espírito é algo que caracteriza aquele que está em Cristo. Ele é tomado, ele é governado, ele é dirigido pelo Espírito. Ele transborda do Espírito. O Espírito enche, o controla. Mas apenas usando um pouquinho aqui da língua portuguesa,
A expressão encheios do Espírito, além de estar no imperativo, o que significa ser um elemento do cotidiano, da vida de um crente, de alguém que está em Cristo, portanto, também é um imperativo que está o que nós chamamos de voz passiva. Sabe o que significa isso? Vamos lembrar aí os adolescentes da escola. Voz ativa, o sujeito realiza a ação. Voz média, o sujeito realiza a ação sobre si mesmo. E a voz passiva, a ação é trazida sobre o sujeito. Correto? Está certinho aí? Os adolescentes estão balançando a cabeça. É isso aí mesmo. Ó, a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Na língua em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, esse texto está na voz passiva. Sabe o que significa? Eu e você não podemos fazer nada para encher do Espírito. Sabe quem faz isso? É Deus. Ele é que nos enche. Ele que nos enche. É voz passiva. A ação é divina. É Deus quem nos enche. Nós somos apenas recipientes. Eu nunca vi um balde se encher. Eu já vi você ou eu abrirmos a bica para que a água jorrada da bica encha o balde, encha o vaso, encha a vasilha. É a mesma coisa. Nós somos vasilhas. É Deus que nos enche. É a voz passiva. Mas é uma ordem. Só que a ordem está no chamado presente, que é o presente do imperativo passivo. O que significa isso? Que não é uma coisa aqui e outra ali. O crente em Cristo Jesus, ele é alguém que é cheio do Espírito. Até porque se ele não tiver o Espírito, ele não pertence a Deus. Se ele não tiver o Espírito do Senhor, ele não pertence ao Senhor, porque o Espírito é o selo da nossa redenção. Paulo vai trabalhar isso muito claramente. Aliás, já trabalhou quando a gente pensa em Efésios, né? No capítulo 1. O Espírito Santo da promessa, com o qual fostes selados. Então nós temos o selo do Espírito. E, portanto, por causa do Espírito, nós pertencemos a Deus. E Paulo está dizendo que nós temos que ser enchidos pelo Espírito de Deus, e isso precisa caracterizar toda a nossa vida, não apenas aqui, mas também lá fora. Isso tem que ter a ver comigo aqui, no contexto da igreja, enquanto eu adoro, enquanto eu canto, enquanto eu ouço a pregação, mas tem a ver com a minha vida, com o cotidiano, com a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. Tem a ver com o ambiente do trabalho, como tem a ver com o ambiente da família. Tem a ver com todo o nosso procedimento. Tem a ver com a declaração do imposto de renda. Tem a ver com a não participar de propina, não dar jeitinho aqui e outro ali. Tem a ver com tudo aquilo que vai indignificar a Deus, e não aquilo que vai trazer indignidade ao nome de Deus. Porque veja, Deus não compactua com o pecado. Então nós temos que ser cheios do Espírito. E isso tem que marcar o nosso cotidiano. Mas eu ainda não respondi. O que é ser cheio do Espírito? Então, depois de eu dar essa explicação sobre o presente do imperativo passivo, existe uma estrutura na língua em que o Novo Testamento foi escrito, que é a língua grega, que diz que toda vez que você tem um imperativo e você quer descrever aquilo, o significado daquilo que você está dizendo, você usa o tempo do particípio, que para nós aqui no português, na tradução, virou gerúndio. Sabe o que é o gerúndio? Os adolescentes aí lembram do gerúndio? Aquela coisa do NDO, andando, comendo, brincando, pulando, não é assim? Esse é o gerúndio. O gerúndio aqui, ele vai demonstrar o que Paulo quer dizer em ser cheio do Espírito. Vamos ver o que Paulo diz? Olha aí, olha na sua Bíblia. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Agora observe qual é a primeira palavra do verso 19. Fala para mim. Falando. É NDO? É gerúndio para a gente? É particípio lá para o grego? É. E falando o quê? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Primeira coisa que o Paulo está dizendo, que uma pessoa cheia do Espírito, o seu falar é tomado pelas coisas de Deus e pelas Escrituras. Porque a expressão salmos aqui, ela tanto significa cânticos,
porque a palavra salmo significa cânticos, como também faz referência ao livro dos Salmos. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que Paulo está dizendo é que alguém que é tomado pelo Espírito de Deus, alguém que é cheio do Espírito de Deus, os seus lábios proclamam coisas, falam coisas que dignificam a Deus e que honram a sua palavra. Alguém que é tomado pelo Espírito de Deus, ele é tomado também por palavras que dignificam a Deus, mas não as suas palavras, mas as palavras de Deus. A gente não pode esquecer que Paulo está escrevendo a uma comunidade cristã, de fundamentação judaica inicialmente, que tinha no livro dos Salmos, não apenas um livro de canções, mas também um livro de orações. Os judeus usam até hoje, inclusive, o livro dos Salmos para orar e para cantar. Você já deve ter visto aí cenas do Muro das Lamentações, quando você tem judeus balançando a cabeça na direção do muro, com um livrinho na mão. Já viu isso? Aquele livrinho é o livro dos Salmos, onde ele está orando a Deus, ou ele está cantando a Deus. Eu tenho um amigo que fez isso recentemente, esteve lá em Israel, esteve no Muro das Lamentações, e lá no Muro das Lamentações ele ouvia as pessoas recitando salmos, claro, em hebraico, né? Mas recitando salmos, com um livrinho nas mãos, e o guia turístico mostrando, olha, aqui eles estão orando com relação ao livro dos salmos, eles usam o livro dos salmos para orar, e alguns também cantavam, eles usam os salmos também para cantar. Então alguém que é cheio do Espírito, a sua boca não é cheia de palavras de arrogância, de petulância, de orgulho. A sua boca ela é pura, a sua boca ela é santa, ela fala de coisas que dignificam a Deus. Ela não é usada para trazer indignidade ao outro, ela não é usada para murmurar, ela não é usada para lamentar, ela não é usada para falar mal, ela não é usada para criticar de um modo desonesto, não. A sua boca é pura, a sua boca é santa, por isso você é tomado do Espírito, o Espírito conduz a sua boca naquilo que você diz. E aí, a gente entende quando a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você entende como está o coração de alguém por aquilo que ele fala. Se ele só fala asneira, seu coração só tem asneira. Se ele só fala besteira, o seu coração só fala besteira. Se tudo que é mais importante para ele é o clube de futebol, se tudo que é mais importante para ele é a política, é o momento econômico, mas ele não fala das coisas de Deus, a boca e o coração estão cheios daquelas coisas, mas não das coisas de Deus. Porque alguém que é tomado pelo Espírito de Deus, alguém que está cheio do Espírito, ele fala para a glória de Deus. É como diz a Escritura, a sua palavra é temperada com sal. E aí, querido adolescente, não adianta você dizer que é cheio do Espírito e lá na sala de aula, na escola, você ser pivô de confusão. Você não pode ser pivô de fofoca. Mas isso serve para o jovem, serve para o homem, serve para a mulher. Porque se você é pivô de tudo isso, diga tudo, menos que você está cheio do Espírito. Porque não está. Se o seu negócio é falar mal do outro, falar mal do outro, falar mal do outro, meu irmão, minha irmã, não diga que você está cheio do Espírito, porque você está mentindo. Porque alguém que está cheio do Espírito, a sua boca é santa. Ele fala com o povo de Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele louva a Deus. Aliás, a sequência é essa, né? Depois ele usa mais 2 verbos no NDO. Olha aí, cantando e louvando. Ó, primeiro ele falou falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois ele diz cantando e louvando ao Senhor. Cantando e louvando. É o culto, é a adoração. Mas é adoração também no cotidiano. Não é só aqui. É entoar os altos louvores de Deus em quaisquer situações, em quaisquer dificuldades, em quaisquer problemas. É louvar a Deus. Então aquele que tem prazer em louvar a Deus, aquele que tem prazer em louvar ao Senhor, associado a não falar mal, porque não tem compensação aqui. Olha, eu não falo bem não, mas pelo menos eu canto, como se houvesse compensação. Não. É falar com salmos, hinos, cânticos espirituais e louvar. Não é uma coisa ou outra. São as duas coisas. Você tem prazer em louvar. E um louvor que é de fato dirigido a Deus, onde não existe nenhuma vaidade pessoal, onde não há nenhum orgulho pessoal, onde não há nenhuma prepotência,
Nada disso. Onde é para Deus. Mais ou menos não, na perspectiva de João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. Tem que ser assim. Porque se no meu louvor eu faço para a glória pessoal, estou pecando contra Deus. Até nós pregadores. Se nós nos colocamos aqui por vaidade, nós estamos pecando contra Deus. Se o baterista se coloca ali para aparecer, ele está pecando contra Deus. Se o guitarrista, o contrabaixista, se o tecladista, o pessoal do vocal se coloca para aparecer, está pecando contra Deus. Não pense que esse culto vai ser recebido só porque você está fazendo na igreja. Não vai. Não vai. Aliás, se torna até hipocrisia. E Deus não comunga com a hipocrisia. O culto, louvor, adoração não é espaço para vaidade pessoal. Vaidade é pecado. Arrogância é pecado. E isso se aplica a todos nós, não somente aqueles que ocupam uma função em que acabam aparecendo mais do que outros, como no culto público. Fazemos qualquer coisa por vaidade pessoal, nós estamos pecando contra Deus. O louvor precisa ser dado a Deus, a adoração precisa ser dada a Deus exclusivamente. Apenas a Ele. Por isso ele diz, olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Mas agora vai apertar um pouquinho mais. Porque o verso 20 ele diz assim, sempre dando, mais uma vez em D.O., sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a coisa começa a apertar, sabe por quê? Porque você tem que dar graças a Deus por tudo, não apenas por aquilo que é bom para você. É por tudo. A palavra tudo é tudo. É isso que ela significa. A gente tem a mania de só dar graças a Deus quando as coisas estão boas, né? Conseguimos pagar todas as contas, fizemos as compras, ainda sobrou um dinheirinho na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, ou do Itaú, qualquer banco que você quiser. Aí nós damos glória a Deus. Não, irmão. Eu quero ver você dar glória a Deus quando você tiver a conta para pagar e não tem o dinheiro. Eu quero ver você dar glória a Deus, você percebendo que você está ficando doente, e é uma doença ruim. É uma doença mortal. Eu quero ver você dar glória a Deus no desemprego. Eu quero ver você dar glória a Deus quando te apertarem por causa da fé. Isso é que é o ponto. Dar graças a Deus quando tudo está bem é fácil. E não precisa ser crente para isso não. Sempre dando graças por tudo a Deus. Só que aqui a gente comete qual o pecado da murmuração, que as coisas começam a apertar e a gente começa assim, o que eu fiz, Senhor, para merecer? O que eu fiz? Eu sou tão fiel a Ti, eu dou o dízimo, eu contribuo para a igreja, eu toco no louvor, eu prego. Senhor, o Senhor está me dando essa doença, o Senhor está permitindo essa doença na minha vida? Não, Senhor. E se essa doença for o caminho que Deus utilizar para te levar para junto dele? Mas você pode ver que todo crente começa a excomungar a doença. Amarra em nome de Jesus. Mas e se foi Jesus que te deu para dizer, vem para perto de mim? Então a gente não pode falar asneira. Porque a doença é um meio que Deus nos faz não apenas refletir para esta vida, mas para o futuro também. Só que a gente vive um evangelicalismo tão água com açúcar, aliás, já sem açúcar, que nem açúcar tem, que a coisa apertou do nosso lado, a gente já começa a atribuir isso ao diabo. E a gente dá muito mais moral para o diabo do que para Deus. Então, se ficamos doentes, é culpa do diabo. Se ficamos desempregados, é culpa do diabo. Se passamos por uma dificuldade, é culpa do diabo. E ignoramos o que a Bíblia diz, que o maligno não lhe toca. É o que diz a Escritura. O maligno não lhe toca. E a Escritura não mente. E essa é a diferença entre o servo do Senhor e aquele que não é servo de Deus. Eu gosto muito daquele conto que Jesus Cristo está encerrando o Sermão na Montanha. E ele vai falar sobre a casa que foi edificada sobre a rocha e a casa que foi edificada sobre a areia. E é bastante interessante que tudo aquilo que acontece sobre a casa, com a casa edificada sobre a rocha, é a mesma coisa que acontece com a casa edificada sobre a areia. Só que uma permanece de pé e a outra cai. Mas os fenômenos, as dificuldades, os problemas são os mesmos. O que mostra que nós não estamos numa condição melhor do que aquele que não está em Cristo. A diferença é que nós permanecemos de pé e ele não. Essa é a diferença. Mas nós permanecemos de pé não é porque nós sejamos bons, é porque Ele é fiel para nos preservar.
É Deus quem faz isso. Ele é quem faz. Então uma vida cheia do Espírito não lamenta, não murmura, sempre dá graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Agora são os três, ó. É falar, é louvar e é dar graças. Mas agora é o golpe fatal. Verso 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Novamente ele deu, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só que também aqui Paulo vai explicar o que ele quer dizer. Olha o que ele passa a dizer imediatamente após usar o verbo sujeição. Ele fala para quem primeiro? Para as mulheres. Aí depois lá no verso 25 ele fala para quem? Para os maridos. Depois lá no verso 1 do capítulo 6, para os filhos. No 4 do capítulo 6, os pais. Depois no 5 do capítulo 6, os servos. E finalmente no verso 9, os patrões e os senhores. Aí está o ponto final, irmãos. Uma vida cheia do Espírito pertence a esses ajustes na família aqui, ó. Mulher, se você se arvora como alguém cheio do Espírito, mas não se submete ao seu marido, tire o seu trabalho da chuva, porque isso não tem nada a ver com Deus. Porque a mulher se sujeita. Sujeição. E essa sujeição aqui não é mordaça, porque há um conceito equivocado de sujeição na sociedade, como se a mulher fosse um objeto na mão do homem. Não é isso não. Deixa eu contar aqui um elemento de teologia para vocês. Vocês vão entender o que Deus está falando aqui. Vocês já ouviram falar da doutrina da Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você já ouviu Jesus falando assim: eu e o Pai somos um? Mas também já ouviram Jesus falando assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua? Viram isso? Muito bem. Quando a gente pensa na Trindade, a gente precisa olhar a Trindade de duas maneiras. A gente precisa olhar no aspecto da natureza da Trindade. E quando a gente pensa na natureza da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito estão em pé de igualdade. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito, e o Espírito não é maior que o Pai. Eles são iguais, a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito em termos de natureza. Mas, para o cumprimento dos propósitos eternos, o Filho, enquanto esteve aqui, o que ele fez? Ele se submeteu ao Pai. Mesmo sendo na natureza igual ao Pai, aqui ele se submete ao Pai, como também João 14, 15 e 16 vão dizer que o Espírito daria testemunho do Filho, quer dizer, se submeteria ao Filho. Então observe, quando pensamos em natureza, Pai, Filho e Espírito iguais. Quando pensamos em funções, o Espírito se submete ao Filho e o Filho se submete ao Pai. Exatamente esse é o modelo da família. Homem e mulher são iguais perante Deus, mas para o funcionamento da família, a mulher tem que se submeter ao marido, assim como Cristo a Deus Pai. Simples. É desse jeito. E se você não se submete, irmã, com todo respeito, diga tudo, menos que você é cheio do Espírito. Porque ser cheio do Espírito tem a ver com a sua vida dentro de casa. Dentro de casa, dentro da sua casa. Se você desautoriza o seu marido na presença dos seus filhos, se você desautoriza o seu marido mesmo que não tenha filhos, se você não consegue compreender as demandas da família e o seu papel tão fundamental dentro da família como mulher e como mãe, e isso como fruto e evidência do Espírito, você está pecando. É pecado. Eu sei que esse meu discurso está na contramão da sociedade, mas me importa a sociedade? O que é que me importa? Me importa as Escrituras. Dane-se a sociedade quando os valores dela são totalmente contrários aos padrões da palavra. Nós temos que seguir as Escrituras. E aí ele vai dizer assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido assim como o Senhor. Seja submissa. Isso é fruto do Espírito. Isso é ação do Espírito. Isso é uma evidência do Espírito na sua vida. Então tem a ver com a sua função de esposa.
Mas marido, a situação não fica boa para você, não adianta dar aquela olhadinha de rabo de olho para sua esposa achando que, bom, o pastor já deu recado, entendeu? Não seja tão bobo, porque Paulo segue dizendo, no verso 25, aliás, observe que ele gasta 3 versículos para falar para as mulheres, o 22, 23 e 24, correto? Agora veja quantos versículos ele gasta para falar para os maridos. O 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Ele gasta o triplo. Isso significa que a gente não está numa boa situação, não. Pouca coisa é suficiente para a mulher entender, mas muita coisa para um cabeça de bagre, cabeça dura, não entra. E eu devo dizer uma coisa para você, coisa que eu digo lá na igreja. Ó, as mulheres não se submetem aos maridos porque tem um monte de frouxo dentro de casa. Homem frouxo. Homem que não sabe conduzir a família. Gente frouxa. E às vezes na igreja canta de galo, não é, pastor? Mas em casa é um frouxo. Você tem que amar a sua esposa nada mais, nada menos como Cristo amou a igreja. E não é pouca coisa não. Olha como é que Cristo amou a igreja. O que ele fez? Ele morreu pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Se você não tem a disposição de morrer pela sua esposa, diga tudo, menos que você é cheio do Espírito. Olha, você pode arrepiar no culto. Não significa nada. Significa nada. Torcida do Corinthians faz a mesma coisa. O marido precisa amar a esposa. Eu não estou dizendo que você sempre viverá as 1000 maravilhas dentro de casa. Haverá momentos de atrito, momentos de discordância, mas é possível resolver as discordâncias. Mas é preciso amar. Amar significa doar-se. Dar a própria vida no lugar dele. E se você não pode olhar agora para a sua esposa e dizer, eu sou capaz de morrer por ela, está tudo errado. Está tudo errado. Um homem cheio do Espírito, ele é capaz de morrer pela própria mulher, porque ele é um com ela. A sua vida foi unida em Cristo. E aí você começa a perceber que se a mulher se submete e o marido ama, as dificuldades, os problemas começam a diminuir dentro de casa. Vai por mim que vai diminuir. Muitas das encrencas que a gente enfrenta dentro de casa aí vão ser amenizadas. Porque boa parte das nossas encrencas é porque a gente é petulante, arrogante e a gente não dá o braço a torcer. A gente quer sempre sair por cima. A última palavra tem que ser a nossa. Isso é pecado, isso é orgulho. Isso é pecado, gente, isso é pecado. É pecado. É aquela velha política de não levar desaforo para casa, mas aí também a gente impõe isso dentro de casa. Mas não é isso que a Escritura está falando. Homem, para que você esteja de fato agradando a Deus, você precisa amar a sua esposa. E o amar a esposa é obra de Deus em nós. Obra de Deus em nós. É debaixo do governo e do poder do Espírito. Filhos, você acha que está livre disso, né? Olha, vou falar para os filhos, que aqui os adolescentes cantaram muito bem aqui, ó, gostei de ver. Jovens aqui cantando louvor, tocando os instrumentos, que coisa boa. Deus continue abençoando vocês. Entretanto, se vocês não forem obedientes aos vossos pais, como ao Senhor, sendo isso justo, olha, o que vocês estão fazendo aqui na frente é enganação. Enganação. Porque um filho que está cheio do Espírito é um filho que obedece, que honra pai e mãe, sabe? Que está disposto a compreender o pai e a mãe, mesmo que às vezes o pai e a mãe dirijam as coisas numa direção que não é a que você quer. Eu tenho filho adolescente, tenho 3. Eu sei bem como é que é isso. E não bastasse os 3 que eu tenho, eu devo ter mais uns 300 alunos adolescentes. Então eu sei como é que vocês são. E eu sei também por experiência própria, porque já passei por isso. Não foi há tanto tempo não, mas já passei por isso.
Mas vocês precisam se submeter aos pais de vocês, porque se vocês só sabem cantar porque tem uma bela voz, isso é hipocrisia. Vida cheia do Espírito tem a ver lá fora. Honrar pai e mãe significa honrar o nome da família. Honrar pai e mãe significa valorizar o pai e a mãe. Há uma canção, embora não seja gospel, mas é uma música de parâmetro cristão, e eu gosto muito dela. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Não é isso? Já ouviram essa música? Quem cantou e quem fez não é uma cristã, mas o parâmetro da música é evangelho puro, melhor que muita coisa que a gente canta por aí. Sabe? O respeito aos pais, o amor aos pais. Isso é fundamental. E não tem jeito, quando você se tornar pai e mãe, você vai entender melhor os seus pais. Com certeza. Você vai entender muitas coisas dos seus pais quando você se tornar pai e mãe. Você vai dizer, agora eu entendo a minha mãe. Agora eu entendo o meu pai. Principalmente quando seus filhos forem adolescentes. Então, filhos, obedeçam. Você ser obediente a pai e mãe. Isso é fruto do Espírito em nós. Mas os pais também precisam, como pais, criar os filhos na disciplina e instrução do Senhor. Dar-lhes uma boa educação. Boa educação não tem nada a ver com educação formal. Boa educação aqui, criar na disciplina e demonstração do Senhor, é sobre parâmetros, sobre princípios do Evangelho. Talvez essa é uma demanda que nós pais estamos perdendo. Deixamos de criar os nossos filhos no Evangelho. Entregamos isso para a igreja, do jeito que a gente entrega o nosso filho para a escola. Tem muitos pais que deixam os filhos na escola e atribuem à escola a responsabilidade de educar. Não é papel da escola. O papel da escola é outro. O papel de educar é seu. Só que na igreja as pessoas fazem a mesma coisa. Entrega para a igreja a responsabilidade de educar. Não foi a igreja que Deus deu a responsabilidade de educar, mas aos pais. Pai e mãe precisam ser responsáveis na tarefa de educar os seus filhos, de orientar os seus filhos, de guiar os seus filhos, de corrigir os seus filhos, de mostrar o caminho que tem que seguir. Tudo bem, muitas vezes vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Outras vezes não vai nem entrar. Não importa, faça o seu papel. Crie-os na disciplina e admoestação do Senhor, com o Evangelho, com o parâmetro da fé, com o parâmetro de Cristo. É isso que a gente precisa. Deus nos deu filhos para que o devolvamos a Ele. Deus nos deu filhos para que nós devolvamos a Ele. Homens, cidadãos, cidadãs de bem, mas sobretudo tementes a Deus. É papel nosso. Já não estou ouvindo tanto glória a Deus, viu, pastor Daniel? E a coisa apertou mesmo, eu sei. Agora a gente já fica um pouquinho mais constrangido, porque a gente sabe bem qual é o clima quando a gente já sai da igreja e entra no carro, no caminho de casa. As coisas ali já começam a ter um outro... Acontece alguma coisa ali, e do portão para dentro, da porta da sala para dentro, então, só o Senhor que conhece. É lá que a gente vê, quer dizer, a gente não vê, graças a Deus, né? Mas assim, é lá que a gente sabe, que a gente demonstra quem a gente é. É lá dentro. Você quer saber? Quando eu olho aqui, parece que eu vejo a auréola na cabeça de todo mundo. Todo mundo aqui é santo, porque na igreja todo mundo é perfeito. Na igreja todo mundo, eu não conheço alguém que não seja perfeito na igreja. Olha só, está olhando, pastor Daniel? Olha só que coisa boa. São lindos, né? O problema é o que a gente vira depois que entra na porta da sala de casa. Aí é ali que a gente sabe quem a gente é. E se não for de acordo com esses parâmetros aqui, ó, é tudo balela, tudo hipocrisia. Deus não é honrado, não. Aí já vem a glória a Deus, agora já é Jesus. Fala a Deus. Não é? Porque é muito fácil a gente falar que é cheio do Espírito aqui, irmãos. Eu quero ver dentro de casa. Eu quero ver no ambiente de trabalho, sabe por quê? E aí eu já termino. Versículo 5 do capítulo 6, ele fala aos servos, aos escravos. Ele diz, obedecei a vossos senhores deste mundo com temor e tremor.
E aos patrões ele diz: e vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Eu quero também que isso se desdobre com você que é funcionário, ou você que é patrão. Se você que é funcionário não trabalha dignamente para o seu patrão, ou só trabalha quando ele está presente, que tem gente que só produz quando o patrão chega. Quando o patrão chega, ele se arruma, se ajeita as coisas e finge que está trabalhando. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque você está recebendo para produzir. E aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. É pecado também na hora do trabalho ficar lendo Bíblia, tá? Quer ler Bíblia, leia no intervalo, porque na hora do trabalho não é hora de ler Bíblia. É hora de trabalhar. Você está roubando o seu patrão. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode ler Bíblia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode ler Bíblia no momento em que você tem que produzir, porque é trabalho. É pecado. Você está roubando do seu patrão. Está rindo? Você está roubando do patrão. Mas também, patrão, se você não é digno com os seus funcionários, pagando o que é justo, você pode cantar, você pode dar cambalhota, você pode fazer o que você quiser. Isso não tem nada a ver com o Espírito. Não tem nada a ver. Irmãos, ser cheio do Espírito vai muito além do espaço congregacional. Tem a ver com o seu cotidiano, tem a ver com o dia a dia. E a ordem do Senhor é: sede cheios do Espírito. Sede cheios do Espírito. Falando, cantando, louvando e se submetendo. Porque é a mulher ao marido, é o marido à mulher, os pais aos filhos, os filhos aos pais, o patrão ao empregado, o empregado ao patrão. Isso é submissão, isso é sujeição. E é para a glória de Deus. Portanto, cuidado com a ideia que você tem, que eu tenho, quanto a ser cheio do Espírito, porque nós podemos estar equivocados. Ser cheio do Espírito tem a ver com a sua família, tem a ver com você ser mãe, ser pai, ser esposo, ser esposa, ser filho, ser filha, ser irmão, ser irmã, ser patrão, ser empregado. E aí vamos estender um pouco mais, porque isso não é exaustivo. Tem a ver com ser vizinho, com ser vizinha. Ok? Tem a ver com tudo isso, tem a ver com o cotidiano, tem a ver com o dia a dia, tem a ver com a vida. O Espírito de Deus, ele não é Espírito apenas aqui, ele é Espírito em toda a nossa vida, no cotidiano. E isso é para a glória de Deus. Irmão, se você quer honrar a Deus, se você quer glorificar a Deus, faze-o de um modo a obedecer a palavra do Senhor e viver para Ele, para a glória dEle. É como diz a Escritura: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então seja mãe para a glória de Deus, seja esposa para a glória de Deus, seja pai para a glória de Deus, seja esposo para a glória de Deus, seja filho para a glória de Deus, seja irmão para a glória de Deus, seja vizinho, seja patrão, seja empregado, para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Vida cheia do Espírito, irmão, tem a ver com o seu cotidiano. Se o seu cotidiano não condiz com o que a Escritura está dizendo, aquilo que você diz ser enchimento do Espírito pode ser qualquer coisa, menos a ação poderosa do Espírito sobre a sua vida. Deus tenha compaixão de nós. Deus tenha misericórdia de nós. E que nós abandonemos os nossos pecados, que dizem respeito a isso que o texto está dizendo, para vivermos para a glória do Senhor. Que voltemos para casa, lambendo as nossas feridas e pedindo cura da parte do Senhor, para que Ele seja glorificado em nós. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Bendito seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela de fato é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela não apenas nos revela a verdade acerca de Ti, mas também a verdade quanto ao nosso procedimento. Obrigado porque pela Tua palavra conhecemos o Teu Filho Jesus, nosso Senhor, pela operação do Teu Espírito em nós. Pela Tua palavra
chegamos à salvação e chegamos a pertencer à comunidade de Cristo na terra. Por isso nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos. Mas nós temos consciência, ó Deus, do quanto nós precisamos de Ti, o quanto falta em nós idoneidade para sermos aquilo que queres que sejamos. Então, Senhor, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a nossa mente, o nosso coração, toma os nossos lábios, purifique-nos, ó Deus, santifique-nos, apague as nossas transgressões, iniquidades e pecados, faze-nos compreender a Tua vontade e faze-nos andar de conformidade com o Teu Evangelho. Senhor, aqui estão pessoas inseridas no contexto da família. Nós precisamos de Ti, precisamos que Tu nos conduzas, precisamos que o Teu Espírito nos dê discernimento e capacidade para reajustarmos tudo aquilo que precisamos reajustar no contexto da família, seja com a esposa, seja com o esposo, seja com o pai, com a mãe, seja com o filho, com a filha, seja com o irmão, com a irmã, seja com o nosso patrão, seja com o empregado. Senhor, dá-nos condições de compreender a Tua vontade e vivermos com dignidade o Evangelho. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós carecemos de Ti, precisamos da Tua mão, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu consolo, precisamos de paz. Então, Senhor, nos ajude e derrama sobre nós a Tua graça, as Tuas misericórdias, e glorifique o Teu nome por meio do nosso proceder. Glorifique o Teu nome lá fora, no dia a dia. Glorifique o Teu nome por meio desta igreja, por meio desta congregação. Que ela seja uma congregação ciente da Tua vontade e pronta para viver a Tua palavra com dignidade, de modo que eles sejam edificados pela palavra e tantos outros sejam atraídos a Jesus Cristo. Cuida, ó Deus, deste povo. Ajude-nos, ajude-nos. Precisamos, carecemos e imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.